nosso terceiro episódio e a gente vai falar um pouco sobre um tema muito relevante, que é a medicalização excessiva dentro do transtorno da insônia. E, assim, quem nunca teve uma noite difícil, sem conseguir pegar o sono, mas será que a gente tá medicando demais? E talvez entendendo um pouco de menos sobre esse transtorno e sobre os medicamentos que a gente tá usando? Bom, a gente vai explorar as tendências, os riscos envolvidos e o impacto dos interesses econômicos dentro dessa pauta. Então, acho que, primeiramente, é importante a gente falar sobre a visão biomédica que tanto domina a medicina hoje em dia. Então, é muito comum que a gente entenda a insônia por um viés extremamente biológico, sem considerar outras causas. E isso complica muito a maneira como a gente também entende o tratamento da insônia, porque daí se a gente entende a insônia como um problema estritamente biológico, por que não resolver com um comprimido, com uma solução química, não é mesmo? E é rápido, né? Você vai lá, toma um remédio e dorme. É muito rápido, eficaz, mas será que é seguro? Aquilo que a gente puxa do episódio passado, né? É o autodiagnóstico, a automedicação, o super acesso que a gente tem aos conteúdos, às plataformas, que às vezes se tem uma boa intenção por trás daquele conteúdo de realmente informar, só que a forma com que a pessoa recebe talvez não seja tão apropriada para o caso, não é aquilo que ela está precisando naquele momento e principalmente não tem um respaldo médico, né? Não tem um profissional por trás daquilo. E entrando nessa pauta, a gente também pode pensar num exemplo muito comum, né? Que, tipo, imagina uma pessoa que tá dormindo mal por causa de preocupações financeiras, ansiedade de trabalho, ou seja, um momento, assim, da vida que ela tá muito ansiosa, estressada, que não necessariamente implica em um transtorno de insônia, né, gente? E daí... É muito episódico, né? Exato, depende muito do que a gente tá episódico. vivendo, do contexto. É aquilo que foi falado no primeiro episódio. São quantos, Duda? Os episódios de insônia, para ser considerado um transtorno, tem que acontecer 3 vezes na semana durante 3 meses. Então, são vários episódios de insônia. Não é um dia que eu não consigo dormir, pronto, já tenho insônia. Exato. Ou, tipo, uma semana que não dormiu bem por causa desses problemas financeiros, assim, nesse exemplo citado, né? Sim. Só que o que acontece? A primeira coisa que a pessoa pensa é, vou tomar um remédio pra dormir. A pessoa não pensa em tratar um pouco essa ansiedade, enfim, ela não pensa outras maneiras de encarar esse sono afetado, né? Então... Eu acho que também é muito sobre a questão de, tive uma noite ruim de sono, a forma com que isso impacta no meu dia, impacta na qualidade do meu serviço, na qualidade talvez dos meus estudos, não sei, no meu humor. Preciso resolver isso nesse momento. Então eu acho que é muito uma questão de, tipo assim, de aqui e agora, tenho um problema nesse momento e preciso resolver ele, senão ele vai me atrapalhar. E às vezes não é bem assim, né? Como você falou, a questão da ansiedade e tal, talvez procurar por uma terapia ou ir atrás de um psiquiatra mesmo pra entender mesmo os sintomas. Eu acho que tem até a questão de, tipo assim, não dormir bem essa noite, preciso ser produtiva amanhã. Exatamente. E aí, na hora de dormir, a gente fica bitolado. Eu preciso dormir, senão eu vou dormir pouco, vou dormir tantas horas por dia. E amanhã eu vou acordar super cansado, não vou conseguir fazer o que eu tenho que fazer. Remédio. Mais fácil. É a questão da bola de neve, né? Você vai mascarando um problema e vai gerando outro e quando você vai estar morto. Eu acho que nessa da gente encarar a insônia, ou enfim, problemas pra dormir como algo estritamente fisiológico e também, né, pensando na medicação como algo fácil e rápido de resolver, na verdade a gente não tá resolvendo o problema, né? A gente tá resolvendo um sintoma. Então, é interessante a gente refletir muito sobre isso, sobre o quanto a gente tá tratando sintomas e não, de fato, as causas dos sintomas. Então, enfim, isso pode gerar uma série de problemas, então acho muito bom a gente refletir sobre isso, né? E uma outra coisa que dá pra falar dentro da medicalização excessiva, e que também entra um pouco no episódio anterior do autodiagnóstico, é o diagnóstico psiquiátrico feito sem cuidado. Porque a gente falou muito do autodiagnóstico, mas também tem sido feito muitos diagnósticos por profissionais sem cuidado e avaliação nenhuma. Então, de novo, a gente segue nessa ideia do biológico e daí não se avalia aspectos psicossociais e, enfim, como a vida do indivíduo está naquele momento e diversos outros fatores. E a gente ainda fica nessa ideia de dar um laudo,
assim, totalmente de graça, sem ter de fato a necessidade daquele laudo, sem de fato ser aquele laudo. Eu acho que entra muito também na questão de um cuidado multidisciplinar, né? Então, assim, não só ir até o psiquiatra para tentar conseguir uma medicação para aquele problema, mas entender a raiz do problema, da onde está vindo essa queixa de insônia. Ela é de questão fisiológica, ela é de questão psicológica, é o social? Talvez eu precise, não sei, passar por um nutricionista para melhorar meus hábitos alimentares, não refletir no meu sono à noite. Passar por um psicólogo, tentar resolver questões emocionais que refletem no meu sono, que faz a minha cabeça explodir à noite antes de dormir. Então, acho que é muito sobre isso também. Não só focar em apenas um trato, mas tipo, expandir o olhar para o sintoma. E eu acho que por vezes a gente nem chega a um psiquiatra em si. Às vezes você chega num clínico geral, fala, olha, não tô conseguindo dormir, ele te passa um medicamento para dormir e é isso. Acaba aí. Tá com diazepam, um zolpidem ali e tá resolvido. E a gente até pode citar a melatonina também, que começou como um suplemento e hoje em dia uma das primeiras coisas que as pessoas pensam quando a gente fala em dificuldade para dormir você tomou uma melatonina? Então, também é uma coisa a se pensar e refletir sobre, né? E aqui a gente também queria trazer um aspecto que pelo menos eu vejo pouco, mas que impacta muito nessa medicalização excessiva, que é os interesses financeiros da indústria da farmacêutica, gente. Porque o que acontece? Às vezes a indústria farmacêutica cria parcerias com médicos na ideia de vender mais medicamentos. Então, a indústria quer o quê? Lucro. Então, quanto mais você compra o medicamento, mais lucro a indústria tem, mais feliz a indústria fica. Mas quão feliz o paciente vai estar, mas quão satisfeito ele vai estar. Exato, e o quão saudável esse paciente está. Então, eu acho que às vezes a indústria fica tanto nessa de querer lucrar que simplesmente para de pensar na saúde do paciente. E assim, isso reflete também no que eu falei do diagnóstico psiquiátrico sem cuidado nenhum. Porque você chega no médico, ele te passa um remédio ali para dormir, e esses remédios, você cria a tolerância, então cada vez mais você vai precisar de doses mais altas, você pode criar uma certa dependência ali também, dependendo do medicamento, e você vai consumir esse medicamento cada vez mais. E daí você vai cada vez mais dar lucro para a indústria farmacêutica. Então, é uma pauta que não é tão discutida, mas que impacta muito também na forma como esses medicamentos são liberados para a população e refletem na medicação excessiva dessa população. E é muito mascarado também, né? Às vezes você você tá priorizando só o lucro, no caso, né? E daí se tem aumento de estatísticas, se tem aumento, às vezes até por vezes de mortes, questões do abuso, e não está sendo priorizada a saúde. Exato. Nesse caso, né? É o que eu falei, vai criando essa tolerância, vai precisar de doses maiores e vai criar uma dependência química daquele medicamento. E aí, o quanto a gente de fato olhou para a saúde desse paciente, para o que ele de fato estava precisando. E assim, ele foi querendo melhorar, tratar um sintoma, né? Porque no fim das contas ele tratou o sintoma, não a causa do sintoma. Mas daí no fim ele segue com o sintoma e com um problema ainda maior. Então, é muito importante a gente discutir essas pautas, entender o que causa a medicação excessiva e, pensar em maneiras melhores, né? De tratar e enxergar o transtorno. E entender também que nem tudo é transtorno. Porque às vezes a gente normaliza demais algumas coisas. Aliás, a gente patologiza demais algumas coisas. Então é aquilo que a gente já discutiu também. A pessoa ficou uma noite sem dormir, pronto, tá com insônia. E não é bem assim. É como se fosse a moda dos últimos tempos, né? Você tomar um sintoma sobre tudo e patologizar. Tudo vira doença hoje, né? Tudo é ansiedade, tudo é depressão, tudo é insônia, tudo é transtorno alimentar. Então, parece que tá na moda você patologizar as coisas, né? É praticamente isso. Então, é muito complicado isso. A gente tem que procurar buscar mais informação e entender que a saúde, ela não é uma coisa estritamente biológica. Ela é uma coisa psicológica, é social, então ela vai muito além. Ela é uma coisa complexa e integral. Então a gente não pode olhar só para um aspecto
e achar que esse aspecto é o suficiente pra gente, de fato, ter uma vida saudável. Então, na próxima vez que a gente for ouvir falar sobre uma nova pílula milagrosa, né, podemos assim dizer, a gente tem que lembrar, a saúde é mais do que a biologia, né? Ela é uma construção completa. E é isso, gente. Muito obrigada por nos acompanhar hoje e nos vemos no próximo episódio.